E mais uma vez, o anime de The Eminence in Shadow impressiona. Por mais que eles tenham sido bem apressados em adaptar esse arco que eu preferia muito mais que demorasse mais episódios, o resultado ainda foi muito bom. Ainda mais que tivemos o retorno da Aurora, que todos aqui concordamos que no anime, desde que ela apareceu na primeira temporada, ela automaticamente se tornou a melhor garota. Não é à toa que quando ela retornou nesse episódio, ela foi junto do Sage a estrela dele. Ainda mais quando teve a cena dela querendo dar uma de copiona. Sério, nem se você leu o material original você esperava por essa cena. Mas enfim, hoje eu vou trazer a review do episódio 3 da segunda temporada de The Eminence in Shadow, que assim como nos anteriores, teve bastante coisa original e algumas pequenas mudanças. Algumas que melhoraram o original e outras que nem tanto. Mas enfim, bora pro episódio. O episódio começa com o Cid completamente confuso de onde estava o chefe final dessa missão toda. Ele acabou olhando para dois corpos que estavam ali, incluído do próprio Crimson, que ele meteu o I Am Atomic de graça, e ele viu que infelizmente não tinha nenhum chefe final ali. Então ele só decidiu que ia dar mais uma explorada naquela torre e também pegar o resto das moedas, já que, bem, esse cara aí gosta de dinheiro, né? E logo depois dele ter saído, a Mary e a Claire acabam chegando no topo da torre, se perguntando onde estava o Sage e também a Elisa. E com aquela névoa toda, elas mal conseguiam ver o que estava acontecendo ali. E esse acabou sendo um problema, já que a Claire acabou sofrendo um ataque no coração dela por conta de um tentáculo de sangue. E esse tentáculo estava vindo da rainha Elizabeth, que mesmo que o Cid tenha metido um I Am Atomic, ela mesmo assim acabou sendo ressuscitada. E o pior disso tudo, ela ainda acabou ingerindo o sangue da Claire. E como o anime ele é bem exagerado, pelo visto foi uma quantidade imensa de sangue. E depois dela ter ingerido o sangue, infelizmente a desgraça já estava feita e ela estava pronta para fazer mais uma chacina. Por sorte, a Beta, junto de outras 3 subordinadas da Shadow Garden, ela chegou para poder salvar a Claire. E a missão delas acabou ficando um pouquinho mais difícil, já que agora elas vão ter que enfrentar a Elizabeth e também acabar protegendo a Claire, que é a irmã do mestre delas. Então elas realmente não querem deixar essa guria morrer de jeito nenhum. Elas acabam se juntando para conseguir lutar contra a Elizabeth. Porém, eu acho que pela primeira vez para Shadow Garden, elas acabaram enfrentando um inimigo que era muito mais poderoso do que elas. Isso ainda levando em conta de que a Beta recebeu os poderes do Shadow. Então isso já mostra o quanto que a Elizabeth ela realmente é poderosa. Isso porque a Elizabeth ainda estava cansada depois de acordar. Então ela ainda estava meio que pegando leve com ela. Só que a coisa acabou realmente ficando feia quando ela aumentou o poder mágico dela. E a Beta ainda disse que o poder mágico da Elizabeth era até mesmo maior do que a Alpha, que depois do Siege é a integrante mais forte da Shadow Garden. Então isso já mostra o poder da Elizabeth realmente como ele é grande. Mas não era só a Shadow Garden que ia participar desse fuzuê todo. A Yukimi acabou também chegando no meio da batalha, só que ela chegou pra literalmente não fazer nada, porque ela ficou só observando toda a luta acontecendo. E o Juggernaut, coitado que tinha sido tacado da torre, ele chegou já metendo um soco na cara da Elizabeth. O problema é que esse soco não foi muita coisa, já que ele acabou sendo tacado pro outro lado logo em seguida. E levando em conta da quantidade de gente que estava reunida com um inimigo em comum, parecia até que eles poderiam ter alguma chance. Mas a Elizabeth era um outro patamar, porque ela logo acabou fazendo uma chuva de projéteis de sangue acabar acertando todo mundo, inclusive até a própria Yukimi e o Juggernaut que estavam um pouco mais longe. E de primeira, parecia que aqueles projéteis realmente só acabaram machucando eles, mas infelizmente aquele ataque tinha algo muito pior, pois aqueles ataques acabaram infligindo possessão demoníaca neles. E eu já digo aqui que esse negócio da possessão aqui no anime é um negócio que é realmente bem angustiante de ver, que é basicamente uma carne meio que surgindo de ti, e isso pelo visto dá bastante dor nelas. Infelizmente a Claire é que parecia estar num estado muito pior, porque a possessão já estava começando a fazer uma carne acabar surgindo no pescoço dela, e isso parecia questão de tempo até acabar matando. Até que do nada a Claire acaba acordando numa cama de hospital de uma escola. Fora que ela também estava com um traje escolar de educação física. O que é algo que eu já digo aqui que é bem diferente da novel, já que no material original a Claire ela só acaba acordando num lugar completamente branco. Por que aqui adicionaram uma escola e ela também com traje escolar? Não sei. Mas ela não estava sozinha naquele lugar. Como junto com ela também estava a Aurora, que estava agindo ali como uma médica. Ela acaba falando algumas coisas que a Claire não entende, como por exemplo a possessão, que como foi mostrado no segundo episódio, a Claire pensou que ela estava possuída, mas acontece é que ela não estava mais, pelo menos antes de receber o ataque da Elizabeth, porque alguém tinha curado ela. A Aurora não diz que foi o Cid, ela apenas deixa entender, e infelizmente a Claire acaba não chegando muito bem a essa conclusão, mesmo que tenha uma imagem ali no computador mostrando claramente que foi o Cid. Eu não sei como a Aurora tem essa imagem, mas tá, né? Então, por algum motivo, a Aurora começa a citar sobre a adaptação, falando que um certo pesquisador fez a teoria
teoria de que os macacos acabaram evoluindo até chegar nos seres humanos. Mas também tinha uma teoria de que os macacos não se adaptaram ao ambiente, e sim de que apenas tinham os macacos que não eram bem adaptáveis e os macacos de que eram bem adaptáveis. E foi daí onde a gente acabou surgindo. Ela é muito enigmática nesse momento, mas basicamente ela estava usando a adaptação como exemplo para poder explicar sobre os possessos e também os vampiros, que antigamente tinham as mesmas características no sangue, mas conforme o tempo foi se passando, essas características começaram a mudar, o que fez com que agora eles se diferenciassem. E infelizmente, os dois tipos de sangue, o de possesso e também de vampiro, estava começando a percorrer nas veias da Claire. Isso, claro, seria questão de tempo até acabar a matando. E depois de fazer toda essa explicação que deixou a Claire muito mais confusa do que ela já estava, algumas marcas muito estranhas começaram a aparecer no braço da Claire, que uma parte dela parece até mesmo aquelas coisas de química que a gente aprende. Mas depois de segundo ela o tempo estará acabando, ela diz que essa marca irá ensinar a Claire a controlar esse poder. E depois que a Claire pergunta do porquê ela estava ajudando, a Aurora diz que era porque ela era muito importante para ele, no caso, o Shadow. E depois de todo esse diálogo que acabou acontecendo, a gente volta pro mundo real, onde de algum jeito a Aurora conseguiu controlar o corpo da Claire. E isso acabou mudando até mesmo no cabelo e na face dela. Porque mais uma vez, isso já é original do anime. No material original, a única coisa que muda são a cor dos olhos dela. Todo mundo ali fica muito confuso e até mesmo identifica a Aurora como a bruxa da calamidade, mas ela só acaba ignorando eles, porque agora ela vai lutar contra a Elizabeth. E diferente dessa galera toda, ela sim tem poder o suficiente para enfrentá-la. A primeira coisa que ela já faz é roubar o controle do sangue da Elizabeth. E isso acaba fazendo com que as duas acabem travando uma batalha de projéteis de sangue, que acaba tomando um rumo bem gigante. E depois que a Aurora conseguiu acertar a Elizabeth, ela decidiu dar um ataque final dela, que segundo ela, era um ataque mais forte. E é aqui onde mais uma vez o material original acabou deixando as coisas muito melhor. O que a Aurora ia fazer era a mesma coisa que o Cid. Ela ia usar um I Am Atomic. Sim, ela basicamente copiou o ataque do Cid. Ela até mesmo ia falar o nome em inglês, de tanto que ela gostou desse ataque. E no caso era o I Am the Orange Atomic. Mas infelizmente a gente não pôde ver isso, porque o corpo da Claire não aguentava tamanho poder. E isso acabou fazendo por literalmente todo o corpo inteiro ela sangrar. E infelizmente toda a luta que a Aurora teve com a Elizabeth não foi o suficiente para derrotá-la. Mas foi tempo o suficiente para um certo alguém chegar e dar um ponto final nisso. E depois de falar isso, a Aurora acaba indo embora e dando de volta o controle do corpo para Claire. Porque agora outra pessoa ia assumir o lugar dela, que era o grandíssimo Shadow. Que por algum motivo ninguém percebeu, mas as vestimentas dele estavam brilhando demais, até porque elas estavam cheias de moedas de ouro. O começo dessa luta acabou sendo o mesmo começo com a Aurora. O Shadow, com o slime dele, começou a lançar vários projéteis na Elizabeth, e a Elizabeth usou o sangue dela para lançar vários projéteis até ele. E quanto mais projéteis o Shadow lançava, mais as moedas de ouro dele iam quebrando. E mesmo que a luta ela tivesse muito intensa, a Beta viu que tinha alguma coisa muito estranha. Ela acabou se perguntando do porquê que o Shadow estava apenas lançando projéteis até a Elizabeth, sendo que ele mesmo podia acabar com ela ali mesmo. Até que ela percebeu que o Cid estava protegendo eles dos projéteis da Elizabeth. E foi aí onde aconteceu mais um mal entendido. A Beta pensou que esse tempo todo o Cid só estava lançando os projéteis para poder protegê-los dos ataques da Elizabeth. Tanto que ela até mesmo acabou escutando ele falando algumas coisas sobre que ele não pode se dar o luxo de perder nenhuma delas, que ele não pode perder elas e tudo. Ela só não esperava que ele não estava falando dela, e sim das moedas que estavam quebrando nos ataques. Mas depois de perder tantas moedas que poderiam acabar fazendo ele se aposentar, o Cid acabou ficando um pouquinho irritado. E foi aí onde ele parou de lançar projetos até Elizabeth e foi até ela para eles terem uma luta de verdade. Porque quando eles invocaram as armas deles, eles começaram a ir para todo lugar, numa velocidade muito imensa, lançando vários ataques um ao outro, enquanto todo mundo só podia observar, nem conseguindo ver eles direito. Até que chegou o momento em que o Cid ia colocar um ponto final nisso. E a Elizabeth, vendo que ele ia acabar com aquilo, ela acabou perguntando qual que era o nome dele. E depois dela perguntar isso, acaba aparecendo uma linha no rosto do Cid. E você sabe muito bem o que vai vir depois dessa linha. E parecia muito que iria explodir aquela torre inteira junto dessa cidade. Mas dessa vez vai ser algo um pouquinho diferente, já que o nome desse ataque é I Am Recovery Atomic. E depois disso, o que o Cid faz é praticamente curar a cidade sem lei inteira.
inteira. Ele curou desde as pessoas que foram transformadas em ghouls, quanto as pessoas que acabaram sendo machucadas, inclusive até a própria Elizabeth, que não foi dito exatamente o que ele curou nela, mas foi o suficiente para ela ficar mais calma. Então, depois de todo o apocalipse ter acabado, a gente acaba vendo algumas coisas que aconteceram no dia seguinte. A primeira é que o Sid acaba explicando de que ghouls, vampiros e também possuídos são apenas nomes, sendo que no final todos eles eram produtos de magia desenfreada, e por isso foi bem simples para ele acabar curando a cidade inteira. E enquanto ele falava isso, estava a Claire e a Mary tendo um momento de amigas entre elas. Mas por mais que ele pudesse curar ghouls, vampiros e até mesmo possuídos, tinha uma pequena coisa que ele não podia curar. E aí onde tem uma cena onde o Sid acaba vendo a Claire que estava olhando para aquela marca que a Aurora deixou nela, enquanto ela dizia que tinha um poder imensurável dentro dela e que ela tinha que descobrir esse mistério e essas coisas. E assim, o Sid acabou entendendo de que ela estava chegando naquela fase, aquela fase de Chernobyl do Japão, que é onde a pessoa acha que tem o poder e tudo. E ele apenas fechou a porta. E até mesmo enquanto eles estavam no trem, a Claire, com uma cara bem infeliz, acaba dizendo pro Sid que ela tem um poder na mão esquerda dela e de que ela tem que desvendar sobre esse poder. E o Sid, ele apenas disse que ela conseguiu o que ela tinha que fazer, porque no final ele ia acabar ficando do lado dela. E ele só tava dizendo isso porque ele sabia que uma hora ela ia ter que enfrentar a tal verdade. Isso porque ele já passou por essa fase. Não é à toa que ele acabou chegando nesse mundo, né? Porque ele foi idiota o suficiente pra continuar nisso até não sei quantos anos. E aí fica meio engraçado essa cena, porque o Sid acha que é uma coisa, enquanto a Claire, ela sabe que é outra. Ah, inclusive, o Sid acabou perdendo várias daquelas moedas, ele não perdeu pouco. Ele tinha umas 3.000, 4.000, e ele acabou ficando com umas 500, o que não era o suficiente pra ele conseguir viver por bastante tempo. E aí ele fica com uma cara bem sorridente, dizendo que a cidade sem lei acabou sendo o cofrinho dele. Até porque, por mais que a Torre Vermelha tenha sido destruída, ainda tinha mais duas sobrando. Então ele podia muito bem ir lá pra pegar o resto do dinheiro. E pelo menos é aí onde acaba terminando um arco. Porém, tem uma cena pós-créditos, que é onde o Sid, como Shadow, acaba entrando num trem, onde parecia que ele tinha que se encontrar com uma pessoa, e essa pessoa era a Yukimi, que finalmente acaba mostrando o rosto dela sem aquele chapéu gigante. Não sei por que botaram, né, mas tá bem. E é aqui onde o episódio termina. Infelizmente, esse arco da Rainha de Sangue acabou sendo adaptado bem rápido. E como eu disse, eu preferia que tivesse levado mais alguns episódios, já que tinha algumas coisas que poderiam ser um pouco mais aprofundadas. Usando como exemplo, o passado da Elizabeth. Eles podiam adicionar algumas cenas de interação dos vampiros e humanos que dariam um pouco mais de peso quando chegasse a hora da Lua Vermelha, mas infelizmente não teve. Ou até algumas coisas que eles poderiam aprofundar um pouco mais seriam as próprias lutas. Que nesse episódio eu pensei que a luta do Sid contra Elizabeth ia começar só no finalzinho desse episódio como um cliffhanger pro próximo. Mas infelizmente, além da luta ter começado nesse episódio, ela nem durou muito e já terminou nele mesmo. Além de que tiveram algumas mudanças nas lutas que eu não vou me aprofundar muito. Algumas foram legais, mas outras nem tanto. Porém, por ter tido a Aurora e ainda aquela cena dela imitando o Sid que me pegou muito desprevenido, eu vou relevar tudo isso. Afinal, pra quem gostou muito dela, eu incluso, ela acabou brilhando demais nesse episódio. O que já digo de novo, aqui no anime ela tá completamente fantástica comparado ao material original. Por isso esse episódio ganhou vários pontos comigo. Mas, enfim, gente, o que vocês acharam desse episódio? Gostaram? Não gostaram? Concordam comigo que eles podiam alongar um pouquinho mais esse arco? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais um vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba, e me siga nas minhas redes sociais. Então, até o próximo vídeo.